Saudações, amigas e amigos. Eu sou Alisson Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, e desde 2024 com a exibição no canal Nosso Futebol, que agora é a Sportnet. Primeiramente, eu peço a você que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente no Instagram e também no X, no @pcategoria. Compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcast e também no nosso canal do YouTube, que você nos ajuda muito caso se inscreva por lá, clicando no sininho e também deixando seu like nos nossos episódios. E hoje é uma edição para lá de especial do Quarta Categoria, né? Quem está com a gente desde 2020, quando a gente começou, sabe que temos a tradição de entrevistar todos os treinadores do acesso. De lá para cá, nessas 3 temporadas, só o Itamachule, campeão com o Retrô ano passado, que a gente não conseguiu bater um papo, né? Dentre todos os outros, a gente conseguiu conversar por aqui. E em 2025, vamos começar em grandíssimo estilo, né? Nosso papo hoje é para falar do acesso da Inter de Limeira, e quem está conosco para contar bastidores, detalhes dessa campanha épica por aqui da equipe do interior de São Paulo é o Ademir Fezan, que chega agora, e eu já deixo os parabéns pelo acesso e desejo que seja bem-vindo ao Quarta Categoria, professor. Obrigado, também não somente pelas palavras, mas pelo convite, né? Então, um prazer aqui estar com vocês aí do Quarta Categoria. E quem vai dividir essa bancada virtual comigo é o Marcos Barcelos, que sofreu na mão dele enquanto capixaba mais uma vez na Série D, mas está aqui com a gente para bater esse papo bem legal. Seja bem-vindo também, Marcos. Boa noite, Ellison. Boa noite, professor Ademir. E a todas e todos que nos acompanham, tanto pelo Sportnet quanto pelas plataformas de podcast. Realmente, enquanto capixaba, foi um tanto dolorida a eliminação ver o Rio Branco ser eliminado pela Inter de Limeira, mas não é nenhuma novidade que os capixabas acabam proporcionando esse momento para mim, então uma hora ou outra ia acontecer, né? Tá para surgir o dia que a gente vai furar essa barreira. Mas agora, falando do episódio de hoje, é sempre muito bom a gente receber os treinadores campeões da Série D em nossa casa aqui para bater esse papo muito legal e trazer um pouco desses bastidores de uma campanha de sucesso e também de todas as experiências que o treinador passa durante a competição. Muito bem, a gente vai começar a bater esse papo logo depois da nossa vinhetinha do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Muito bem, o nosso convidado, Ademir Fezan, ele conquistou o acesso com a Inter de Limeira, mas já tem bagagem no futebol. Ele passou pelas categorias de base de Santos, Portuguesa Santista, Grêmio Barueri, foi auxiliar técnico do ABC, Ceará, Joinville, Paraná, CRB, Vitória e Cuiabá. Como profissional, dirigiu Monte Azul e Taboão da Serra, e a partir do Grêmio Prudente seguiu sempre em voo solo, passando por Primavera, Cascavel, Comercial de Ribeirão Preto, São Bento, até chegar nesse ano mágico de 2025, né? Isso porque nessa temporada ele já começou dando o primeiro torneio nacional para o Santa Catarina, né? Fazendo a segunda melhor campanha da primeira fase do Catarinense. Ainda eliminou o Marcílio Dias nas quartas de final e foi até as semifinais, quando caiu somente nos pênaltis para o Figueirense. Depois de classificar a Águia, né, como é conhecido Santa Catarina, para a Série D de 2026, ele aceitou um grande desafio. Assumiu a Inter de Limeira, rebaixada no Campeonato Paulista, mas que tinha que jogar a Série D e a Copa Paulista, né? E o resultado a gente já sabe. Líder da primeira fase no Grupo A7, com uma das melhores campanhas gerais, depois passou por Marcílio Dias mais uma vez, e Rio Branco do Espírito Santo no mata-mata, antes de conseguir o acesso diante do Goiatuba. E é aí que eu quero começar, Ademir, mas não exatamente nesse jogo do acesso contra o Goiatuba, né? Porque a sua estreia na Série D foi justamente fora de casa contra o Goiatuba, e você dirigindo uma Inter de Limeira em início de reconstrução, né? E eu queria saber de você como é que foi aceitar esse desafio e o que passou ali pela cabeça ao assumir uma equipe tão tradicional, né, dentro do cenário nacional, numa competição tão importante que é a Série D. Perfeito, Ellison. Eu sou natural de São Paulo, né? E a maioria dos clubes que eu trabalhei foram no interior de São Paulo. Eu saio para o mercado de Santa Catarina e é sempre natural a gente querer um retorno, né, para nossa região, até porque realmente o futebol em São Paulo
nos coloca numa prateleira bem interessante, né? Eu falo na questão da profissão do treinador. E aí a Inter de Limeira já vinha batendo na trave, né, para o acesso para a série C. Já no passado já chegou para o jogo do acesso, já em outro momento também. E era muito claro assim o projeto do clube para ter esse acesso. E aí eu chego num momento de tristeza no clube, que teve um rebaixamento no estadual, mas naquele momento a gente entendia que a gente tinha que fazer algumas mudanças, como por exemplo do elenco, né? Nós trouxemos 25 atletas, teve a manutenção de alguns bons profissionais da comissão técnica, poucos jogadores, né, do Paulista continuaram, do Campeonato Paulista continuaram, e a gente entendia que cabia a nós ali mudar aquele ambiente, e nada melhor do que entregar tudo, né? Trabalhar bastante e buscar os resultados positivos. Aí logo na estreia a gente vence o Goiatuba e aí a gente já começa a mudar o ambiente do clube e criar esse ambiente de confiança, né? Então estava na nossa mão e o futebol proporciona isso, né? Você tem um rebaixamento, mas o próximo campeonato você tem a oportunidade de renascer, né? O futebol proporciona isso, de você refazer e mudar a história do clube daquele momento. E aí nós fizemos isso e conseguimos. É lógico que a gente quer o título, né? Mas a gente sabia que o acesso aí era o objetivo principal aí do clube. Que bom que deu certo, né? Treinador, você até mencionando isso, eu queria saber se nos primeiros momentos dentro da Inter de Limeira, esse acesso já era uma obrigação já nos bastidores nos seus primeiros dias, ou foi necessária uma mudança de chave? Esse discurso ficou um pouco, talvez, mascarado no início, para depois, conforme o time fosse pegando confiança, começasse a se falar desse projeto novamente. Como que foi, agora nem falando só da chegada, mas esses primeiros dias de clube e percepções do que vinha da diretoria para você, né? E se também com isso foi necessário fazer algum tipo de blindagem no elenco, que estava todo mundo chegando ali, né? A maioria dos atletas, né? 25 novos jogadores chegando num elenco que não tinha nada a ver com a campanha anterior. Como é que foi isso nos bastidores? Não, perfeito, Marcos. Assim, eu como treinador, né, eu tenho que ter uma mente vencedora e eu tenho que almejar conquistas, né? E eu tenho que transmitir, eu como líder de um grupo, eu tenho que transmitir isso para os meus atletas, ainda mais falando de esporte, futebol de alto rendimento, onde a conquista vai ser sempre o objetivo, né? E aí, quando eu chego no clube, na montagem do elenco, eu participei ativamente da montagem do elenco junto com a diretoria, trouxemos jogadores do nosso conhecimento, da nossa confiança, que fazia sentido com o nosso modelo de jogo, com as nossas ideias, né? Jogadores com mente vencedora também, profissionais que sabiam o que queria, com fome, né? Que isso é importante, ter fome, né? de vencer, aproveitando a oportunidade, alguns jovens, alguns já numa carreira já mais adiantada e mesmo assim com fome ainda, transmitindo experiência. Então, no primeiro momento, nós já falamos que o objetivo nosso era buscar o título, ser campeão. E se não conseguisse o título, mas conseguisse o acesso, já estava bom. Então, essa cobrança entre nós foi natural, né? Mas sabendo que sim, a gente não tinha essa cobrança da diretoria, mas a gente sabia que, obviamente, a diretoria tinha que dar uma volta por cima, né? Teve uma queda no ano, então você tem que dar a volta por cima, até por questões políticas. Mas esse peso não era nosso. Esse peso era somente da camisa da Inter, que é maior que a gente, porém, nós tínhamos tranquilidade para mudar isso e nós fomos buscando isso no dia a dia. Em relação à blindagem dos atletas, isso também é um outro compromisso, uma outra responsabilidade do treinador, né? O treinador tem que sempre blindar o atleta. Qual a melhor forma de blindar o atleta? Não somente nas entrevistas, não somente nas falas, mas acima de tudo no dia a dia, né? Nos treinamentos, você fazer esse atleta evoluir é a melhor forma de blindar ele, porque ele vai estar sempre melhorando, então ele vai estar sempre sendo bem falado, vai estar sempre pronto para competir. Então esse foi a melhor blindagem que nós oferecemos aqui para os atletas, né? E qual foi a sua participação, Ademir, na formação do elenco, né? Você veio de uma campanha sensacional no Santa Catarina, chegou a Inter de Limeira, e para trazer 25 atletas não é fácil, né? Um dos líderes, certamente, do grupo foi o Saulo, goleiro, peça certamente muito importante, né? Um cara experientíssimo. Mas eu queria saber qual foi a sua participação, né? Se você indicou alguns jogadores, se você aprovava indicações da diretoria,
Qual foi aí sua responsabilidade nessa remontagem do elenco da Inter de Limeira? Perfeito. Isso foi muito legal aqui da diretoria, do presidente Danilo Maluf, né? Porque enquanto ele não fechou o treinador, ele não fez nenhuma contratação de atleta. Então, ele aguardou o treinador para que decidíssemos juntos o processo de contratação. Então, eu tive uma participação 100% ativa. Alguns jogadores foram indicações da diretoria, de alguns nomes que já vinham monitorando, mas sempre com a minha aprovação. Alguns atletas foram indicações minhas, uma boa parte. Por exemplo, do Santa Catarina eu consegui trazer 4 atletas, por exemplo, né? Além de outros que eu já tinha trabalhado em outros clubes. Alguns outros atletas que eu indiquei que eu já tinha jogado contra, que eu também vinha monitorando. Então, esse trabalho foi bem legal. Nós tínhamos 7 atletas remanescentes do estadual, que ainda tinha contrato, mas também o clube deixou bem à vontade, que se caso não fosse opção não ficar com esses atletas, né, o clube iria rescindir o contrato, mas nós preferimos ficar, porque eram atletas que iam ajudar e acabaram contribuindo também no processo. Treinador, eu queria que você falasse um pouco de quanto tempo levou para você encontrar essa formação ideal do time, né? Já que se tratava, como a gente está mencionando aqui, 25 novos atletas, fora os atletas que continuaram. Tinha a questão de você dosar um elenco junto com a questão da Copa Paulista, que estava sendo disputada ao mesmo tempo. Quando que você sentiu que você olhou assim para o elenco e falou: olha, agora eu tenho uma formação ideal para brigar por acesso, para brigar por não só acesso, mas também olhando para o título da Copa Paulista, para brigar nessas duas frentes? Nós tínhamos aqui 37 atletas, né? Vale lembrar que a gente tinha alguns atletas do Sub-20 que nós utilizávamos um profissional, que eles jogavam também no Sub-20, né? Então a gente foi fazendo esse processo natural. Teve jogo da Copa Paulista que nós chegamos a ter 6 atletas do Sub-20 jogando ao mesmo tempo, atuando, né? Isso foi muito legal. Então a gente tinha um grupo grande, mas a Copa Paulista ela era um suporte para o brasileiro. É lógico que o clube não tinha um calendário garantido para 2026 e a Copa Paulista, o maior objetivo de jogar a Copa Paulista era exatamente não somente para ter esse suporte brasileiro, mas também uma possibilidade, se não desse certo na Série D, o acesso, você buscar pela Copa Paulista uma vaga para a Série D de 2026. Mas nós fomos jogando a maioria dos jogos com o time reserva do brasileiro na Copa Paulista. Alguns momentos utilizamos os profissionais. Teve a última rodada da primeira fase do brasileiro, que a gente já estava classificado contra o Goiatuba, por sinal. Nós colocamos jogadores reservas e os jogadores que vinham jogando mais no brasileiro jogaram na Copa Paulista. Então, para você ver como a Copa Paulista foi importante para nós, porque ela foi dando suporte para o nosso dia a dia e foi também fazendo evoluir aqueles atletas do banco de reservas, alguns atletas, inclusive, que não vinham sendo relacionados. E esses atletas a gente sabia que na hora decisiva do brasileiro iam nos ajudar, porque eles vinham numa sequência de jogos, né? E o atleta evolui muito com jogos, tanto que o Cadu, que faz o gol contra o Marcílio Dias, é um jogador que, a princípio, estava treinando separado do grupo, né? Foi evoluindo na Copa Paulista, veio jogar. Contra o próprio Rio Branco, no primeiro jogo nós jogamos com o Cadu, nós jogamos com o Adriel, nós jogamos com o Pedro Bortoluzzi, que foram 3 jogadores que jogaram mais na Copa Paulista. Então, graças à Copa Paulista, né, foi nos ajudando nesse sentido. Mas o objetivo principal era o acesso para a Série C, né? Então, a Copa Paulista foi muito bom para isso, muito importante. E aí nós conseguimos controlar bem o elenco, né, motivando a todos, estimulando a todos. Então, nós chegamos com um elenco bem homogêneo. Em relação a definir um time que fosse ter uma sequência, ali mais ou menos na 6ª rodada, nós encaixamos os 11, sabe? Tanto que foi o time que praticamente jogou a maioria dos jogos. Foi uma formação que não perdeu nenhum jogo, né? Foi uma formação que nenhum jogo perdeu, né? Que é uma formação que ficou muito clara assim, na cabeça do povo aqui. Então, nós foi mais ou menos ali, Marcos, respondendo a sua pergunta, mais ou menos aí na 6ª rodada que a gente acertou. Esse é o time que acho que vai ser à frente, né, do elenco, porque sempre tem, né? Natural você ter uns 11 ali que acaba puxando, mas o elenco como todo foi muito importante.
né? Muito Sexta importante. rodada... Nós utilizamos praticamente 30 jogadores no Brasileiro. É a sexta rodada que foi diante do Itabirito, aquela vitória por 3-1, né? Exato. A gente vem de uma derrota, acho que na terceira, quarta rodada, acho que do Cascavel. Depois a gente faz um jogo contra o Cianorte, se eu não me engano, e aí vem o Itabirito, e aí sim, aquela equipe ali, uma equipe que deu sequência aí, tanto que foi a equipe titular aí do jogo do acesso. É justamente sobre esse pequeno momento de oscilação único na primeira fase que eu ia perguntar agora, né? Porque a campanha desse ano é de vocês, mas certamente o torcedor que estava nas arquibancadas vinha bem traumatizado pela eliminação no mata-mata do acesso do ano passado, né? E aí você teve uma sequência fora de casa com essa derrota para o Cascavel e empate com o Cianorte, depois de ter começado bem a competição. Como é que foi a reação da torcida nesse jogo contra o Itabirito? Você já sentiu alguma pressão? Você já sentiu alguma desconfiança por parte do torcedor? Que aí depois ele certamente conseguiu ter uma confiança, porque ali, você já falou, né? Foi perdendo somente na última rodada, já jogando com o time reserva e já com a liderança e uma das melhores campanhas da primeira fase já asseguradas. Eu confesso que ainda não tinha essa pressão. Eu acredito que se esse jogo contra o Itabirito em casa, realmente se a gente perde, acho que aí sim poderia vir uma pressão, porque eu entendo que houve uma compreensão de que, o tempo todo a gente teve ali entre os 4 primeiros colocados, né, dentro do grupo de classificação. Nunca ficamos fora do G4, né? E aí a gente vinha de 2 resultados ruins fora de casa, né? Nós perdemos ali para o Cascavel, empatamos com o Cianorte. Então, eu acredito que houve essa compreensão, mas se tem um jogo ruim, um resultado negativo contra o Itabirito, eu acredito que realmente poderia vir essa pressão, mas nós fizemos um grande jogo, né? E aí as coisas foram mudando naturalmente. Treinador, eu vou entrar logo no tema, né? Que é puxar para a sardinha do capixaba, né? Ou melhor, né? Falar de mais um trauma do futebol do Espírito Santo, né? Foi esse confronto entre Inter de Limeira e Rio Branco nas oitavas. E é um confronto que eu falava aqui no podcast também, falei na Rádio Espírito Santo muitas vezes, que era um confronto entre duas equipes basicamente espelhadas. Né? Naquele momento, o Inter de Limeira acho que tinha marcado um gol a mais que o Rio Branco e sofrido um gol a menos. Então, muito parecida as duas campanhas. Inter de Limeira foi a melhor equipe do grupo A7. Acho que o Rio Branco, mesmo tendo sido vice-líder da chave do grupo A6, era a equipe que mais me empolgava, né? Mostrava para mim o melhor futebol daquela chave, tanto que foi mais longe que todo mundo daquele grupo. Então, e foi uma classificação decidida no detalhe, como era basicamente esperada, tendo em vista duas campanhas espelhadas. E aí a gente pode falar que teve questão da expulsão no primeiro jogo, né, aquela vitória por 1-0 que foi o salto que a Inter de Limeira precisava num confronto tão parelho, mas qual foi o detalhe? Né? Foi uma vitória decidida no detalhe, mas qual foi esse detalhe que talvez nós, enquanto imprensa, ou público que está assistindo o jogo, talvez não tenha percebido? Tem alguma chave dessa vitória que você destaque que ninguém percebeu? Sim, nós falamos, talvez a palavra mais falada aqui no mata-mata foi o detalhe, né? Foi uma palavra que eu utilizei muito nas preleções, no dia a dia, nos treinamentos, quando a gente classifica, porque o futebol é um jogo muitas vezes definido por detalhes, né? O jogo, o tempo todo é detalhe, às vezes é um erro de um atleta, é um passe errado, né? Uma expulsão, enfim, então, é um detalhe que pode definir um jogo ainda mais num mata-mata com times tão parelhos, assim, né? Do mesmo nível. Então, esse detalhe vai fazer grande diferença. Eu acredito que foi uma situação que eu me apeguei muito, na nossa comissão se apegou muito aqui, foi para o lado mental. Né? Nós sabíamos que nós tínhamos que ter um equilíbrio. É natural você ter uma motivação no mata-mata. Você está motivado para um jogo de mata-mata, para um jogo decisivo, né? A equipe do Rio Branco, por exemplo, é uma equipe muito boa tecnicamente, com grandes nomes, jogadores de Série A, de Série B de brasileiro, né, jogadores experientes. Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas assim como qualquer outro jogo do mata-mata, o detalhe ia fazer grande diferença. Eu acredito que o grande detalhe nosso aqui da Inter de Limeira foi o equilíbrio mental, né, foi saber jogar o jogo como ele pedia. Tanto que o jogo contra o Rio Branco, por exemplo, o Rio Branco naquele momento vinha nos pressionando, que era natural, jogando dentro da sua casa. E aí, quando tem a expulsão,
e aí, né, foi uma estratégia nossa utilizada de explorar o lado direito, lado esquerdo do Rio Branco, né, o nosso lado direito. Isso já era planejado e treinado. Já ocorre ali a expulsão, e a expulsão ela muda muito o jogo, né? E aí logo na sequência você tem um pênalti, que também foi outro detalhe, né? Um pênalti que talvez sem VAR não teriam dado o pênalti. Depois vendo pela câmera realmente foi pênalti, mas assim, um lance muito difícil, mas é o detalhe, né? E aí você ganha o jogo fora de casa, e aí o Rio Branco tem que vir com a logística, com o peso da viagem, né? O nosso campo também não estava tão bom, um campo pesado, e aí realmente dificulta muito para o time que vem de fora, né? E aí a gente soube administrar esse resultado aí. Então, acredito que o equilíbrio mental foi bem interessante, foi o diferencial da nossa equipe, como, por exemplo, contra o Marcílio Dias, ou seja, nos 3 confrontos nossos de mata-mata, teve expulsões. Então, por exemplo, contra o Marcílio Dias foi o inverso. Nós tivemos um jogador expulso, já perdendo de 1-0, né? O primeiro jogo foi 0-0, aí em casa a gente estava perdendo de 1-0, tem um jogador expulso no primeiro tempo, eu também vou expulso, mas aí no intervalo a gente, com o equilíbrio mental, a gente se organizou mesmo com a menos e conseguimos a virada, né? Então, acho que esse foi o grande diferencial aí do detalhe, como você falou, Marcos. Mais alguma, Marcos, sobre o Rio Branco? Ou podemos seguir? Podemos seguir. Então eu queria voltar um pouco para a fase anterior, porque você encontrou um velho conhecido, né, na segunda fase, né, no primeiro mata-mata, que foi justamente o Marcílio Dias, clube que você enfrentou lá pelo Santa Catarina, nas quartas de final do Campeonato Catarinense, né? Claro que já era outro trabalho, era o Vaguinho Dias que estava treinando, fazendo um excelente trabalho, inclusive, no Marcílio Dias, mas aquele conhecimento ali sobre a equipe já deu uma ajudada ali na preparação para enfrentar. E aí eu queria já emendar outra pergunta, que é se aquele gol no fim do jogo, aquele gol de falta, aquele chute ali raro de entrar, se ali você percebeu, foi o momento que você percebeu que ia ser difícil parar seu time? Esse jogo contra o Marcílio foi bem marcante, né? Aqui na cidade de Limeira, todos definem como um dos jogos mais históricos aqui da história do clube, né? Comparado ao título de 86, né? Para você ter uma ideia, tamanha magia que teve aquele jogo, né? Podemos dizer assim, porque foi um jogo mágico mesmo. A equipe do Marcílio Dias jogou muita bola nos 2 jogos, foi o adversário que nos pressionou mais, que finalizou mais, que nos deu mais trabalho, tanto no primeiro como no segundo jogo. No segundo jogo, a gente vinha perdendo de 1-0, um gol de pênalti. Eles perdem 4 gols praticamente em cima da linha, né? Aí nós temos um jogador expulso aos 40 minutos. Nesse mesmo lance, pela reclamação da expulsão, também foi expulso. Então, você imagina um time perdendo um jogo, num jogo decisivo, sem ter o treinador na beira do gramado e principalmente com um jogador a menos, né? E aí, no último lance, exatamente no último lance do primeiro tempo, a gente empata o jogo, mesmo com a menos. Mas eu vi ali, né, já estava na parte de cima lá do camarote vendo o jogo, que estava desorganizado, né? Mas com a menos. Mas a gente sabia que aí vai para o intervalo com 1-1, e aí o lado mental mudou, né? Tá aí o lado mental, né, Marcos, que a gente vinha falando. O lado mental mudou. Você vai para o intervalo fazendo um gol no último lance com 1 a menos, sendo que o outro time perdeu 4 gols. Então, eu acredito que o vestiário do Marcílio Dias ficou pesado naquele momento, né? Porque eles poderiam estar ganhando o jogo tranquilamente e ainda toma o gol com 1 a mais, né? E aí, o que nós fizemos? Nós entendíamos que naquele momento ir para os pênaltis estava ótimo para nós, com 1 a menos. E aí nós fizemos uma organização defensiva para jogar no contra-ataque e bola parada só. E, por sinal, nós tivemos mais chances de gols do que o Marcílio, que eu acho que é natural. O Marcílio Dias, eu tive esse problema aqui agora contra o Goiatuba, porque eu joguei o segundo tempo todo com a mais, e aí você se joga, né? E o adversário vai pegando contra-ataque, o Goiatuba quase chegou, e aí nós também, contra o Marcílio, quase fizemos gol com a menos. E aí, no último lance do segundo tempo, olha a magia aí, né? O último lance do primeiro tempo, a gente faz o gol, acaba o jogo. O último lance do segundo tempo, falta na intermediária. Aí o Cadu, né, que eu falei, que é um jogador que, por sinal, lá da região do Itajaí, né, da onde é o Marcílio Dias, ele nascido lá, jogou lá, ele faz o gol e acaba o jogo, né? Então, foi um jogo mágico. E ali, sim, pode ter certeza, Ellison, nós entramos no vestiário e falamos, pô, de tudo que aconteceu hoje, a gente tem que subir agora, né? Já passamos por tudo isso, nesse terremoto todo,
Agora, isso só nos fortaleceu para a sequência, sabe? Mas aí foi bom, foi uma boa lição para que a gente tivesse esse controle mental, não ter mais jogador expulso. E, por coincidência ou não, nos 2 confrontos seguintes, o adversário teve jogador expulso, né? E isso nos ajudou muito. Ô, Marcos, antes de você completar, deixa eu só fazer um adendo aqui à minha pergunta, porque o time do Ademir não tem desculpa para não correr, não, né? Até porque o próprio treinador já dá o exemplo, né? Ele é maratonista, gosta de correr, então não tem essa de ter 10, ter 9 em campo, tem todo mundo que correr, né, professor? Eu gosto muito de correr, eu vinha correndo aí provas de 10 quilômetros, meia maratona, né? E nunca tinha corrido uma maratona, e ano passado eu me preparei para uma maratona, corri em novembro. Confesso que foram os dias mais difíceis da minha vida. Né? Não é fácil correr uma maratona 42 quilômetros, né? Ali você fica 4 horas e meia, 5 horas correndo. Mas foi uma experiência fantástica e realmente eu corro aqui 3, 4 vezes por semana. A gente tem que dar o exemplo, né, Edson? Não tem como. Com esse exemplo fica difícil para o jogador dentro de campo não querer correr. O Marcos deu uma estabilizada aqui, então eu vou só aproveitar, ele está um pouco instável, eu vou só aproveitar para emendar outra situação, né? A gente sabe que futebol tem muito do dentro de campo, mas o vestiário também pesa. E eu queria mostrar um momento aqui que a gente tem de registro da partida justamente de volta contra o Rio Branco, né? Quando a Inter de Limeira conseguiu a classificação para o mata-mata do acesso. Eu vou mostrar aqui rapidinho para a gente. Então ficar atento se for pressionar para não tomar nas costas, beleza? E lembrando, saída nossa. Marcando, fechando o funil, correndo para dentro do gol. Hoje com a consciência que deu 100%. Sai do jogo com a consciência que deu 100%. Nós demos 100% até aqui, no dia a dia. Eu vi, vocês deixaram tudo até hoje. Mas para esse momento, é para esse momento tudo que nós fizemos. Então vale tudo, mas muito equilibrado, cabeça no lugar. É o detalhe que vai fazer valer o jogo. E esse detalhe, velho, é confiança, coragem para jogar. Põe a porra da bola no chão, acredita, põe a bola no chão, chuta no gol que nós vamos fazer. E como você bem trouxe já, né, professor, a palavra detalhe muitas vezes utilizada, né? E aí conta aí como é esse momento, né? Como é a sua preparação para chegar depois de muito tempo de preparação, uma semana toda para chegar num jogo tão decisivo. E aí como é que você se prepara para dar essa última palavra aos jogadores para que ele entrem em campo e saiam sem poder dizer que não deixaram de dar nada? A preparação é um processo contínuo, né, Alisson? Ela, ao longo da competição, né, você vai se preparando. Uma ideia que foi vendida, né? Eu costumo dizer que o treinador ele é um vendedor, né? Ele tem que vender ideias para o jogador todo dia, né? E o jogador tem que comprar. Se ele não comprar, não adianta nada. E uma das ideias que nós vendemos aqui, que eu vendi, antes da competição, que a gente tinha que vencer os duelos. A gente tinha 7 finais na primeira fase. Então, a gente tinha 7 adversários que a gente ia jogar ida e volta. Ou seja, a gente tinha 7 mata-matas. Né? Então, a gente encarou cada jogo como uma final. Então, olha só que interessante. Então, se eu vou jogar contra o Goiatuba na primeira fase fora de casa, depois eu vou jogar com ele dentro de casa. Se eu vencer esse confronto, ou seja, se eu empato fora de casa e eu ganho dentro, eu venci o confronto. Né? Se eu perdi de 1-0 no primeiro turno para aquele time, se eu ganhar em casa dele de 2-0, eu venci o confronto. E dos 7 duelos que nós tivemos da primeira fase, apenas um confronto nós perdemos, que foi do Cascavel. Nós perdemos o primeiro jogo para eles de 2-0 e ganhamos em casa de 1-0. Os demais, nós ganhamos esses confrontos. E aí, quando a gente chega no mata-mata, eu relembrei eles disso. Falei, nós já estamos bem experimentados e tivemos sucesso nos confrontos, nos mata-matas. De 7, nós ganhamos 6. Agora restam 3. Né? Então, eram 3 jogos para acesso, 3 mata-mata para acesso. Então, a gente já está calejado para isso. Só que aí não tem mais volta. Muda o regulamento. Né? Você perde esse mata-mata, você está fora. Então, aí entra o quê? Entra a questão emocional. E o nosso time era nítido, assim, que ele foi ganhando muita confiança. E só que muita confiança, muitas vezes, começa a gerar ansiedade. Né? Então, você via que nosso time estava ansioso, estava querendo resolver rápido, estava tomando decisões ruins no último momento. Por quê? Porque queria que chegasse logo esse momento. E aí você tem que controlar essa ansiedade.
né? E o vestiário, essa preparação, como você perguntou, ela é muito do momento, ela é muito da sensibilidade do treinador. Vou dar um exemplo. Agora, esse último jogo contra o Goiatuba, eu não falei com esse tom aí que você passou aí do vídeo do Rio Branco. Eu fui muito mais calmo, muito mais tranquilo, falei muito pouco. Por quê? Porque eu via que meu time já estava numa temperatura alta. Esse jogo contra o Rio Branco, como a gente ganhou o primeiro jogo, de certa forma, gera um... Pô, nós ganhamos fora, vamos jogar em casa, Né? e aí você tem que acender. Então, é muito da sensibilidade do vestiário mesmo, né? Isso é só a experiência e o conhecimento que vai nos dando isso. Então, é muito do momento, sabe, Edson? É muito do momento mesmo. A gente usa, né, os auxiliares técnicos, preparador físico também, para ir dando esse feedback. O treinador, geralmente, ele não circula muito no vestiário ali. Eu gosto de deixar à vontade o jogador, é o momento dele, mas eu peço para a minha comissão estar de olho. Pô, tem jogador que está cabisbaixo, tem jogador que está com medo, tem jogador que está muito confiante, o jogador que está... Né? Então, vai passando para nós para a gente sentir esse termômetro aí do vestiário para a gente poder ser assertivo ali na fala final, né? E pelo que você fala, assim, sobre o tom que você falou no jogo contra o Rio Branco, deu para sentir que realmente talvez tenha sido o jogo mais tenso ali, pelo menos tudo bem que você passou antes, tinha passado pelo Marcílio Dias com 1 a menos, né? Mas até pelo jogo contra o Rio Branco em casa, que teve bastante dificuldade até o momento que a Inter de Limeira de fato teve o controle da partida, levou bastante tempo, né? Então talvez foi necessário esse tom um pouco mais enérgico com os atletas, né, no vestiário, né? Mas eu queria até falar sobre essa fala anterior sua, que é sobre encarar a primeira fase também nesse formato mata-mata, né? E a gente fala tanto aqui que na primeira fase o mais importante é você terminar bem do que começar bem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa forma de você pensar a primeira fase, né? E como que isso contribuiu para que o time chegasse forte. A Série D, por mais que ela é uma competição muito difícil, tanto de logísticas, né? Por exemplo, na chave da Inter de Limeira, você tinha times do Paraná, de Goiás, do Mato Grosso, de Minas Gerais, né? E são logísticas que geralmente você vai de ônibus, são 10, 12 horas de viagem, né? E isso gera um desgaste muito, muito alto para o jogador. Então, para esse desgaste não bater no dia do jogo, você muitas vezes tem que ir 3 dias antes. Então, aí você imagina por exemplo, no Espírito Santo, nós fomos de avião. Aí, avião, você consegue ir 2 dias antes, que é uma viagem com um tempo menor. Porém, a grandeza do jogo, por ser um jogo, né, de mata-mata, nós preferimos ir na quarta-feira à noite. O jogo era sábado, nós fomos na quarta-feira à noite, chegamos lá em Vitória por volta das 8, 9 horas da noite, né, descansamos e já no dia seguinte já fomos treinar, né? Então, nós treinamos na quinta e na sexta-feira já em Vitória e fomos para o jogo sábado. Então, só que ao mesmo tempo isso é ruim, porque você tira o jogador do seu conforto do lar, ele fica longe da família 3 dias, e isso praticamente todas as semanas. Então, isso ninguém vê, ninguém fala, mas é muito difícil você ficar motivando o atleta. Pô, vamos lá, 3 dias antes, e às vezes você vai treinar, às vezes o campo não é bom. Por exemplo, em Vitória nós pegamos um campo bem ruim para treinar, nós pegamos um campo muito bom. E aí a Série D tem esse senão, né? Você nunca sabe o que vem, né? Por exemplo, o campo aí de Cariacica é fantástico. É um campo maravilhoso. Para a Série D, é um campo de Série A, Série B de brasileiro. Mas não é a realidade da Série D, né? Então, enfim, você motivar os caras no dia a dia é difícil. Mas uma vantagem da Série D é ter jogo somente ao final de semana. Então, você tem a semana cheia para preparar aquele atleta, né? Então, isso é uma grande vantagem. E aí, você consegue não somente falar da parte tática, técnica e física, mas ir muito para o lado mental do atleta. De mostrar para ele, nós temos mais uma final, temos a semana toda para trabalhar. E a gente encarou, Marcos, todos os jogos como final. Todos. A gente sempre falava isso, mais uma final, vamos dar a nossa vida aqui do primeiro ao último segundo. E a gente fez isso. Lógico que teve jogos que a gente não ganhou, mas a gente sempre competiu do primeiro ao último segundo. Tanto que teve jogos que a gente fez gol assim, com 1 minuto, 2 minutos, mas teve jogos também que a gente fez gol no último lance, né? Então,
isso ficou marcado aqui com uma característica nossa, sabe? E nesse mata-mata do acesso, você enfrentou o seu primeiro adversário, né, enquanto treinador da Inter de Limeira, na estreia da Série D, e você chegou para enfrentar o Goiatuba dessa vez, com o Goiatuba com a fama de resolver tudo fora de casa, né? O resultado lá em Goiás pouco importava, o que importava era o jogo de volta, né? E depois de um 0-0 no jogo de ida, eu imagino que a conversa durante a semana do que poderia ser uma vantagem, né? Porque geralmente quando você está fazendo 2 jogos, o empate fora de casa, você decide em casa, tá perfeito. Mas com a fama do adversário, eu imagino que deve ter sido um trabalho ainda maior, né? Para tentar deixar os jogadores ainda mais ligados, porque era um adversário que era muito perigoso jogando fora dos seus domínios. E, treinador, eu até queria emendar essa pergunta com o seguinte detalhe, que na primeira fase teve a primeira rodada, 3-1, né, fora de casa, vitória por 3-1, e na última rodada teve a derrota por 1-0. Neste mata-mata não teve a vitória por 3-1 fora de casa, né? Então talvez na cabeça do torcedor fica aquela questão, o 3-1 não temos, mas 1-0 do Goiatuba lá, aqui em casa pode rolar. Ainda mais com o trauma do ano passado, né? Aí tem o trauma do ano passado, tem os confrontos da primeira fase, né? E também foi a semana de eliminação na Copa Paulista nos pênaltis, que também era um resultado possível de ir para os pênaltis contra o Goiatuba. Como é que você falou tanto dessa questão da questão mental dos atletas durante a competição? Como é que foi trabalhar essa questão mental com tudo isso em mente? Primeiro que a equipe do Goiatuba é uma equipe muito boa, muito bem treinada. Quando a gente ganha lá na estreia de 3-1 deles, acaba o jogo, eu falo para o treinador deles, né, o Augusto, falo, Augusto, seu time é muito bom, seu time vai chegar, continua firme. Tanto que o jogo seguinte, ele, se eu não me engano, ele ganhou de 4-0 do Cascavel, 4-1, alguma coisa assim, fora de casa. Né? E não é à toa que foi uma equipe que chegou e eliminou em 2 mata-mata fora de casa, né? Decidiu fora de casa, inclusive a Aparecidense, que é o time da melhor campanha da primeira fase. Então, realmente é uma pressão, né? Tinha uma pressão já do ano passado, só que aí a gente não gosta de ficar tocando muito nesse assunto, porque não era um peso nosso, né? Outro elenco, outra comissão técnica, então a gente evita de falar, mas é natural ter esse peso, mas muito da parte externa, né? Da diretoria, da imprensa, do torcedor, né? Porque ele bateu na trave no ano seguinte ele quer subir de qualquer jeito, né? Nós sempre tivemos como filosofia jogar para vencer, independente se era fora ou dentro de casa, mas é lógico que fora muitas vezes é mais difícil, e aí no primeiro jogo contra o Goiatuba foi um jogo bem difícil, e aí eu preciso falar outro ponto positivo nosso aqui, que eu percebi que foi a parte física, preparação física, né, liderada aqui pelo Luiz Fernando, que é o nosso preparador físico, porque tanto contra o Rio Branco como contra o Goiatuba e contra o Marcílio Dias, nós terminamos fisicamente o jogo melhor, sabe? Nós vimos o adversário sentindo muito ali no meio do segundo tempo e fazendo trocas, né? E isso acho que foi um grande diferencial nosso também, tá? Então, você vai usando o que você tem de bom, né? Sabíamos que nós tínhamos um time com qualidade, né? Mas que o lado mental aí nesses momentos seria fundamental. E aí contra o Goiatuba, exatamente. O Goiatuba, assim como o Rio Branco, teve um jogador expulso aqui no primeiro tempo, e aí você vai jogar o segundo tempo todo praticamente com um a mais em casa, né? Então a pressão só aumenta, né? Você tem um jogador a mais, você está dentro da sua casa, e para o adversário já é importante ir para os pênaltis. E você vai para os pênaltis já com um ponto positivo para o adversário. Então nós entendíamos que tinha que ganhar o jogo no tempo normal. Ainda bem que o gol saiu, né? O gol sai de uma construção nossa, e aí gera um escanteio. E aí no escanteio a gente foi feliz aí no rebote, na finalização do Caio. Eu queria aproveitar para falar do autor do gol do acesso, né, que foi o Caio Christian, que ele foi um destaque das quartas de final, não só pelo gol, mas também fazendo uma grande partida lá em Goiatuba também. Ele teve momentos que ele contribuiu bastante ofensivamente e até poderia ter decidido a favor da Inter de Limeira já no primeiro jogo. E eu queria saber se você teve alguma conversa específica com ele nesses 2 duelos, né? Como que foi a estratégia para que ele brilhasse nesse confronto? Teve sim, né? Eu chamo ele de japonês, né? O Caio Christian, ele é natural de Roraima, né? Ele tem um perfil assim de indígena, a gente chama ele de japonês aqui. E eu enchi o saco do japonês, ele até falou isso depois do jogo, né? Até nas entrevistas aqui. Eu enchia muito o saco dele, porque ele tem muita qualidade, né?
É um jogador que foi base do Corinthians, né? Então ele teve uma formação muito boa. Tem um momento ofensivo muito bom, né? Ele chega bem no último terço. Contra o Goiatuba, já no primeiro jogo, ele perde um gol na área pequena. E a gente tem uma característica de jogo aqui, a gente joga no 4-3-3, mas muitas vezes a gente puxa o volante para fazer a construção a 3, né? E espeta os dois laterais, né? Os dois laterais viram atacantes e a gente coloca uma linha de 5, né? Lá na última linha do adversário, perto da área do adversário. Então fica os dois laterais e os 3 atacantes na última linha. Então os laterais acabam atuando como atacantes. E tanto que no Goiatuba, no primeiro jogo, é um cruzamento do Breno, que é o lateral direito, no segundo pau, e o Caio perde o gol, assim, praticamente debaixo da trave, né? O lateral esquerdo. E aí eu cobrava muito isso dele, que ele tinha que finalizar mais, que ele tinha que chegar mais na área, porque hoje o lateral, assim como o zagueiro, mudou bastante, o goleiro, mas o lateral moderno, né, ele não só vai marcar. Antigamente o lateral tinha a obrigação de marcar, né? Hoje o lateral ele não é só mais um defensor, né? Ele também é uma ferramenta ali para você mudar o jogo, e aí acabou dando certo. Nós cobramos bastante do japonês aqui, muita finalização, muito chute, e acabou dando certo. E aí eu queria saber, professor, o que é que passou? E é claro que é um acúmulo de emoções que se passa, né, durante um momento tão decisivo quanto esse. Mas eu queria saber de você o que é que passou nesse momento aqui. Você fala na hora do gol? Bacana. Você fala na hora desse gol, né? No momento do gol. Eu confesso que você vê ali na câmera, ali, aparece eu aqui no cantinho, eu sou o único que não comemoro, né? A comissão técnica veio pular em mim e tudo, mas eu não comemorei o gol. Por quê? Eu sabia que esse jogo eu não podia errar. Eu não podia errar e eu tinha que estar muito equilibrado mentalmente. Então, na hora que sai o gol, eu já estava pensando no próximo ato, né? O que eu vou fazer de substituição, ou o que eu vou fazer de organização tática, porque foi aos 28 do segundo tempo, meu time estava com 1 a mais, o time adversário já sentindo fisicamente o jogo com 1 a menos, né, e perdendo o jogo. Então era natural o time deles só se jogar, e a gente ia ter situações de contra-ataque, tanto que nós tivemos 4 contra-ataques para matar o jogo, não matamos, e a gente sabia que a bola parada deles seria um caminho para eles buscarem o empate, né? Então as faltas no meio de campo, qualquer situação que tinha, estavam colocando a bola na área. E aí nós entendemos que naquele momento era bom fazer uma linha de 5, né? Na verdade, eu dobrei os laterais, eu coloquei mais um lateral esquerdo, que é o Renan, que é um lateral mais ofensivo, mantive o Caio, mas numa linha de 5, né? Então, muito parecido. O Abel faz muito isso, né? Muitas vezes ele põe o lateral como um falso zagueiro ali, e o Renan já tem uma estatura maior. E aí eu liberei mais o Caio para contra-ataque, mas quando eu defendia numa linha de 5 para você ter mais proteção na área. Então é isso, cara. Naquele momento ali, o meu sentimento, respondendo a sua pergunta, era de que eu não podia perder o foco de jeito nenhum, ser mais racional do que emocional. Aí quando acaba o jogo, aí sim, né? Eu coloquei para fora e fui lá comemorar. Bom, treinador, você falou sobre não ter comemorado, né? Foco máximo ali, né? E também estamos falando muito sobre questões de força mental ali durante os duelos. E eu queria chegar no ponto que eu até perguntei para você antes da gravação, né? Que foram sobre suas expulsões na carreira, né? Você tinha contado em uma entrevista sua que teve apenas 3 expulsões na carreira, 2 na Inter de Limeira. Sendo uma contra o Cascavel na primeira fase e outra contra o Marcílio Dias no jogo da volta da segunda fase. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão disciplinar, especialmente na Série D, né? Tendo visto que são 3 expulsões, 2 delas na Inter de Limeira e as 2 na Série D.
E ainda mais em tempos que a gente hoje acompanha treinadores muito temperamentais, eu diria, né? A gente tem o Abel Ferreira, que volta e meia toma cartão, o Zubeldia, que passou pelo São Paulo, toma cartão direto, entre outros treinadores, né? É um debate que tem cada vez mais tomado tempo nos canais de TV, nos debates esportivos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre você, no caso, né? A sua percepção sobre esse caráter disciplinado do treinador e ainda mais nesse contexto de Série D. Não, perfeito. O treinador tem sido muito atuante nos últimos tempos, né? Você vê assim, antigamente uma criança ela queria ser jogador de futebol, hoje tem criança querendo ser treinador, né? Talvez muito pela figura assim do Guardiola, de Klopp, desses caras assim que trouxe um cenário mundial aí de uma visão muito boa do treinador, né? Talvez a era da informação e da tecnologia ela ajudou muito nisso. E as pessoas que gostam, né? Hoje a molecada gosta muito de jogar videogame, enfim, tem vários jogos para isso. E aí essa relação com o treinador ela aumentou muito. Então o treinador ficou muito participativo no jogo, né? O que eu entendo disso, Marcos? O treinador atuante na beira do gramado, ele blinda muito o jogador. Por exemplo, em relação à arbitragem, o Abel usa muito dessa estratégia. Por exemplo, o Abel é muito nítido que ele faz. Para ele não tem problema de ser expulso. O que ele não quer é que o jogador seja expulso. Então, muitas vezes, ele percebe que a equipe dele está correndo o risco de ter um jogador expulso, enfim, ele inverte o cenário, né, e passa a ser o foco como estratégia. Né? E ele confia demais nos auxiliares dele, então, para ele ser expulso, para ele não muda muito, porque ele não quer que o jogador dele seja expulso. Então, é um treinador que blinda muito os jogadores. E aí isso é muito nítido, né? Tanto que ele fala muito isso nas entrevistas, né? Você vê que ele nunca fala mal de um jogador, ele está se blindando. Então, você pode usar isso como estratégia. Eu, particularmente, não sou adepto a isso, porém, eu também, se for para escolher, eu prefiro eu ser expulso do que o jogador. Mas, tomara que ninguém seja expulso, né? Esse eu acho que é o cenário ideal. Né? E a gente, muitas vezes, ter esse controle emocional é o que eu acredito que é o ideal, tá? É muito ruim, eu me sinto muito mal quando sou expulso. Como eu falei, foram poucas vezes na carreira. As 3 vezes que eu fui, eu me senti muito mal, né? E ainda mais num jogo, por exemplo, isso como contra o Marcílio Dias. Se depois da gente fosse eliminado, eu iria me sentir muito mal. Eu não iria me desculpar, né? Eu iria me sentir um dos culpados, porque a presença do treinador é importante, ainda mais num jogo como esse, né? Então, ainda bem que as coisas aconteceram de uma forma boa. Então, é isso que eu penso. Eu acredito que, se for para escolher, é melhor o jogador ficar no campo e não ser expulso. Mas o ideal mesmo é ninguém ser expulso. O ideal é ter o controle mental, ter o equilíbrio ali no jogo e focar naquilo que a gente tem controle. Porque a arbitragem a gente não tem controle, né? E assim, outra coisa importante da CBF é que nesses jogos decisivos aqui, tanto contra o Rio Branco como contra agora o Goiatuba, vieram árbitros de Série A, né? Apitar, né? Principalmente no segundo jogo da volta aí do Rio Branco, né? E agora veio o Daronco apitar aqui contra o Goiatuba. Professor, saindo um pouco da Inter de Limeira, queria saber sobre a sua passagem, né, no Santa Catarina, um clube de menor expressão, né, mas que joga um campeonato muito difícil. O campeonato catarinense tem 4, 5 times grandes, né, Avaí, Criciúma, Brusque, Chapecoense, vários times importantes, e você chegou com o Santa Catarina, ficou na segunda posição na primeira fase, passou pelo Marcílio Dias, outra equipe bastante tradicional, e vai levar o Jovem Clube, né, fundado ali no fim da década de 90, pela primeira vez para um campeonato nacional, né? Esse realmente foi um dos seus grandes trabalhos. Obviamente, o acesso agora na Série C é a sua grande conquista na carreira até esse momento. Mas como é que você avalia também esse trabalho que fez no Santa Catarina, que acabou abrindo porta, né, para você chegar até a Inter de Limeira? O trabalho de Santa Catarina abriu uma porta aqui, não somente aqui na Inter de Limeira, mas num cenário, eu diria, até nacional, mas principalmente ali em Santa Catarina, né, que é um mercado muito bom. Além dos times que você citou, a gente ainda tem Figueirense, tem Joinville, que é uma equipe muito tradicional, tem o próprio Barra, né, que tem uma estrutura fantástica, que acabou de subir para a Série C. Então é um campeonato muito difícil, de um nível alto, técnico muito alto. Né? Na segunda divisão já tem clubes investindo, por exemplo, tem um Blumenau, que não teve acesso agora, mas é um clube que vai vir forte aí daqui a alguns anos, né, que é uma SAF.
Então, assim, é um campeonato, uma visibilidade muito boa, uma prateleira muito interessante. E o trabalho de Santa Catarina realmente foi um divisor de águas na minha carreira, eu diria, né? Porque você pega um clube totalmente desacreditado, que nunca tinha jogado a primeira divisão, você chegar em segundo lugar na primeira fase e chegar na semifinal, perder para o Avaí na semifinal nos pênaltis, né? Jogando bem, empatar o jogo 1-1 e nós fomos perder apenas no 10º pênalti, né? Um jogo que foi lá no 10º pênalti ser decidido. Então, realmente foi um divisor de águas, de jogadores que pouca gente conhecia, tinham jogadores que estavam vindo do futebol amador, inclusive esses jogadores, né, algum deles, um foi para o Criciúma, outro para o Avaí, outro para o Figueirense, isso é fantástico, né? Eu consegui trazer 4 jogadores aqui do Santa Catarina para a Inter de Limeira, então jogadores, além do sucesso do clube, teve o sucesso individual dos atletas, né? E isso ajudou também, consequentemente, para a minha carreira, com certeza. Treinador, eu queria falar sobre experiências anteriores que você também teve na carreira. Você falou do Santa Catarina agora. E queria falar sobre uma experiência de acesso também em competição nacional que você teve, além da Série D, né? Que foi aquela Série C de 2016 como auxiliar no Guarani, né? Na época treinado, se eu não me engano, foi pelo Marcelo Chamusca, né? E Isso. eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência, né? Naquela conquista, né, da vaga para a Série B em 2017, o que aquilo te ajudou na carreira como treinador, né, quais lições que você pôde tirar, né, e detalhe, né, naquela campanha que o Caio Christian era seu rival, né, ele jogou pelo Boa Esporte naquela final de Série C, né, ele acabou inclusive fazendo o gol do título. Não, bem lembrado. A minha carreira, eu iniciei trabalhar com futebol com 18 anos, né? Eu desisti de ser atleta e vou fazer a faculdade de Educação Física e comecei a trabalhar aqui em São Paulo no mercado amador, né? Universidades, clubes sociais, escolinhas de futebol. E eu fiquei nesse mundo aí por volta de uns 10 anos. E aí eu estabeleci um plano de carreira que eu entendia que eu tinha que começar a trabalhar em categorias de base. E aí em 2007, 2008 eu começo a trabalhar em base, categoria de base. Eu consegui trabalhar em todas as categorias, né? Do sub-10 ao sub-23. E aí em 2015 eu entendo que era um momento para eu ir para o profissional, mas que eu entendi que o melhor caminho era iniciar como auxiliar técnico, né? Depois, num processo de evolução, eu virar o primeiro, né? Então, aí eu vou trabalhar, foi um grande momento da minha vida, porque eu iniciei no ABC de Natal, na Série B, né? E aí eu trabalhei em clubes da Série B, Série A, né? ABC, Ceará, Paraná Clube, CRB, Vitória da Bahia, Cuiabá, não sei se falei, Guarani na Série C, como você falou, Joinville, Inter de Porto Alegre na Série A com Lisca. Então, foram experiências bem bacanas, né, que eu tive. E aí, além do acesso do Guarani para a série B, eu tive também o acesso como auxiliar técnico no Paraná Clube em 2017 para a Série A, né, como auxiliar técnico do Matheus Costa, juntamente com o Tcheco, que era o outro auxiliar na época, né. Então, eu tive já um acesso para a Série A e um acesso para a Série B. Não tinha ainda o acesso para a Série C. Na verdade, foi a primeira vez que eu disputei a Série D na minha vida, na minha carreira. Não conhecia a competição na prática, só de observar, e né, tivemos um sucesso aqui nessa primeira edição. Quanto a essa experiência, Marcos, foram experiências fantásticas, assim, você entender, eu tive essas vitórias, mas também tive muitas derrotas, né, como, por exemplo, no Inter de Porto Alegre, eu experimentei a queda do Inter de Porto Alegre, eu vou com o Lisca apenas para os 3 últimos jogos, a gente tinha 3 jogos difíceis, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, e a gente tinha que praticamente ganhar os 3, né? Nós não conseguimos. Foi um ano bem trágico, né? Porque no meio desse processo foi quando caiu o voo da Chapecoense. E, enfim. E ali, por exemplo, no Inter, eu vi que eu aprendi muito, apesar de pouco tempo, sobre montagem de elenco. E era um elenco que só tinha jogadores vencedores, que não sabiam lidar com aquela situação de rebaixamento. Então, o time ele tinha muita dificuldade de sair ali da zona de rebaixamento. Então, tudo é aprendizado. Como o inverso, ali no Guarani, no Paraná, que foram experiências vitoriosas, de jogadores que aí eu vi que é bom você ter jogadores de diferentes perfis. Jogadores com muita fome de querer crescer muito na carreira, de ver ali com uma grande oportunidade,
mas também jogadores com muita qualidade, jogadores experientes, jogadores que já vivenciaram conquista, mas jogadores também que vivenciaram momentos ruins. E aí esse equilíbrio, eu acho que é um grande segredo da montagem de elenco. E a partir dali, quando eu viro treinador, eu sempre quis participar das montagens, né? E aí eu sempre me apego muito a isso, ao perfil do elenco. E eu acredito que você ter esse elenco com diferentes características é fundamental no processo, cara, é fundamental. Bom, a gente já está chegando em quase 1 hora de gravação, passa rápido, né? O papo está fluindo muito bem. Já agradeço aqui ao Aldemir pela participação, mas antes a gente vai fazer um bate-bola, professor, fazer umas perguntas aqui e aquelas respostas mais curtinhas, mais rapidinhas para a gente encerrar por aqui. Qual foi o maior desafio nessa Série D? Alguma hora que você duvidou ali que poderia não dar tudo certo? Não teve, especialmente não teve, né? Mas acho que o maior desafio foi contra o Marcílio Dias. Não teve esse pensamento, mas era um jogo que podia tudo dar errado, né? Se perder no jogo, enfim, com 1 a menos. Mas a mente ali de vitória, ela estava sempre na nossa cabeça ali. E a gente tinha muita convicção de que podia dar certo. Marcos. Tá mutado. Tá mutado. Opa, agora sim. Pergunta seguinte foi: qual o lugar mais difícil que você jogou? É mais difícil. Mas E aí, não precisa ser nessa Série D, pode ser no geral também da carreira. Tá. Tive várias, cara. Tive várias experiências aí bem difíceis, assim, né? Por exemplo, eu tive jogo do Ceará contra o Fortaleza no Castelão, que a torcida do Fortaleza é fantástica. Jogo do ABC contra o América de Natal, que é o clássico Potiguar, na final do Potiguar. O jogo do Paraná, foi um jogo contra o Inter de Porto Alegre, né? O Inter já estava na Série B, que foi até um jogo histórico, foi no estádio do Atlético Paranaense, né? Na Arena. Esse jogo foi um jogo muito difícil, mas nós ganhamos de 1-0. Teve várias experiências, várias. Essas foram algumas delas. Teve uma que você citou, Marcos, que foi muito difícil, tanto que nós perdemos o jogo, que foi a final da Série C contra o Boa Esporte. Você falou até do Caio Cristi. Esse jogo, a torcida do Boa deu show, cara. E teve briga, teve confusão. Foi difícil a gente entrar no estádio, foi difícil sair do estádio. Então, tivemos bastante experiência assim. Mas aqui nessa Série D, acho que o jogo contra o Marcílio lá foi a atmosfera mais difícil que a gente enfrentou. E qual foi o melhor jogador com quem você já trabalhou na carreira? Também tive o prazer de trabalhar com alguns bons jogadores, né? Eu peguei o Rodrigo dos Santos, né? O Rodrigo Real Madrid, no início da carreira dele. Ali no Inter de Porto Alegre tinha alguns jogadores bem vitoriosos, né? Como o Rodrigo Dourado, o Alex, que tinha jogado no Corinthians, jogou na Rússia, o Anderson, que tinha jogado no Manchester United, né? O John, que hoje está no Red Bull, foi jogador meu do Primavera. Tem bastante aí, se for puxar aqui. Mas eu acredito que, de imediato, esses foram os grandes jogadores, né? De maior destaque, assim, né? Que trabalharam comigo. A pergunta é a seguinte: qual a sua inspiração como treinador? Eu tenho algumas, tá? Não tenho só uma. O que me inspirou a ser treinador foram 3 treinadores brasileiros: Tele Santana, Scolari e Luxemburgo. Mas a minha experiência internacional tenho 2, que é o Klopp e o Guardiola. Assim, a ideia de jogo do Guardiola, mas com a postura e a alegria do Klopp. Então, esses 5 treinadores aí são as minhas inspirações. E para a gente encerrar, 2 em 1. Fica na Inter de Limeira para a Série C e também queria saber onde é que você gostaria de chegar, né? Seu maior sonho enquanto treinador. Onde é que você se vê aí no futuro enquanto treinador profissional? Eu tenho o desejo de ficar na Inter de Limeira, né? O trabalho aqui tem sido muito bacana, a diretoria tem sido bem profissional conosco, né? Tudo organizado, é um clube que vem pensando grande. Tem muito a evoluir ainda, né? Eu acredito que para a Série C tem que melhorar em algumas situações estruturais, mas isso é natural, é um processo, né? Um clube que não jogava 22 anos, né? Uma competição nacional do nível de uma Série C. É lógico que vem propostas, vão vir propostas, mas eu tenho interesse sim de continuar na Inter de Limeira, mas não tem nada certo, eu ainda tenho um contrato aqui até o final, né? Nós vamos procurar buscar esse título aí com certeza.
tem um confronto dificílimo agora contra o Barra, mas a gente quer ser campeão, né? A gente tem que querer isso também, faz parte da nossa carreira, né? A gente tem que sempre querer mais. Teve uma conquista agora, mas agora a gente já vai ser cobrado de novo para ter outra, né? Natural. E como eu falei no começo, assim, o treinador ele tem que pensar grande. Ele como líder de uma profissão de tanta responsabilidade, de tanto compromisso social, eu diria, né? Porque o futebol é uma ferramenta social gigantesca. O treinador tem que pensar muito grande para transparecer isso, transpirar também, né, para os atletas. Então, eu almejo sim ser um técnico de nível de seleção brasileira, de chegar na Série A, de trabalhar, por que não, numa Premier League. Eu preciso pensar sim, se eu vou chegar, eu não sei, mas eu preciso pensar e trabalhar para isso. Se eu conseguir metade, já está bom. Muito bem, Aldemir Fessan, estamos aqui encerrando esse papo e ficamos já na torcida para que você consiga todos os seus objetivos de carreira, desejando sucesso aí nessa sequência de Série D pela Inter de Limeira, sucesso na carreira e muito obrigado por esse excelente papo aqui no Quarta Categoria. Muito obrigado a vocês aí do Quarta Categoria, né, Ellison, Marcos, foi um prazer, muito legal, adoro o podcast, cara, porque é um bate-papo, né, flui, né, não tem aquela... não é maçante com aquelas perguntas tradicionais, não, é um bate-papo muito legal, a gente fala coisas que muitas vezes a imprensa e o torcedor não vê, né? Então, parabéns aí pelo programa, pelo projeto, muito bom, muito legal, foi muito legal mesmo, tá bom? Obrigado e estarei sempre à disposição. Então é isso, muito obrigado, professor Ademir, valeu, Marcos, daqui a pouquinho a gente está de volta. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com essa edição 167 do Quarta Categoria e depois do papo sensacional, né, com o técnico Ademir Fessan, da Inter de Limeira, vamos falar sobre os jogos de ida das semifinais da Série D, justamente começando com o jogo da Inter de Limeira, que foi até Santa Catarina encarar o Barra e o resultado não foi bom. No último sábado, o Pescador acabou vencendo por 2-0 com gols marcados por Vavá e também pelo Renan Barnabé, Marcos, e agora fica com o pé na grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Foi uma grande partida feita pela equipe do Barra. Talvez a melhor que eles fizeram no mata-mata. Tudo bem que eles venceram o Cascavel por 3-0 lá no primeiro mata-mata, foi um grande jogo, mas acho que pela dificuldade que o jogo se apresentava, acho que foi a partida de melhor desempenho do Barra nessa Série D. E o que me chamou a atenção, né, não só o ímpeto do Barra durante a partida, né, mas também o mau posicionamento da defesa da Inter de Limeira, que vinha tão bem nessa Série D. A gente sempre elogiou aqui os poucos gols sofridos pela equipe durante o campeonato inteiro. É o principal ponto forte da equipe. A gente viu os confrontos contra o Rio Branco, a dificuldade que o Rio Branco teve para furar o bloqueio, a dificuldade que o Goianésia teve, embora é uma equipe que ataca muito, né? E nesse jogo eu senti o Barra muito à vontade em campo. E você vê no primeiro gol, né, que ninguém, sabe, aí o lance aí na tela, né, você vê que ninguém marcou o Vavá no cruzamento, tava todo mundo postado ali na pequena área, um ou outro marcando ali no meio, e o Vavá subiu livre, sem marcação para abrir o placar. A Inter de Limeira, por sua vez, tentou construir, principalmente ali pelo lado esquerdo também, acho que a gente pode ver depois o lance do segundo tempo, que a Inter de Limeira postada mais do lado esquerdo, novamente com o Caio Christian, né? Mas ele não teve a mesma objetividade de outras partidas, né? E no segundo tempo, o Barra, mais uma vez, aproveitando a bola aérea. Aí, no lance de novo, o atacante da equipe o atacante da equipe do Barra, né? Que foi ali,
Ali, no caso, quem cabeceou foi o Natan, Sim. né? Ele Isso. cabeceou sozinho, né? Na pequena área. O goleiro Saulo fez uma grande defesa. E no rebote o Bernabé, na verdade. O Bernabé ele foi lá e guardou, fez o segundo gol da equipe do Barra. E a Inter de Limeira até tentou se engraçar, mas, como eu falei, no restante do segundo tempo, mas pouca objetividade, pouca produtividade no meio-campo também da Inter. Então, um resultado muito justo da equipe catarinense, que vai com uma bela vantagem para o jogo de volta e bota um pé na final. Acho que, tipo assim, Inter de Limeira é uma equipe tradicional, né? É uma equipe que acho que poderia estar brigando pelo título. A gente sabe que a semifinal é uma competição um pouco mais. é, já não tem mais aquela emoção que tem nos outros mata-matas, né? Mas pela tradição da Inter de Limeira, eu esperava um pouco mais nessa briga, né? E o Barra, né, que está querendo se projetar no cenário nacional, se projetou muito bem durante a partida. Exatamente. E o Barra fazendo valer muito o mando de campo nesse mata-mata, né? Venceu todos os jogos jogando na Arena Barra, algo que chama realmente atenção. E sobre a Inter de Limeira é isso. Até o próprio Ademir Fezan falou com a gente aqui que agora o objetivo é ser campeão, quer ficar com o troféu, mas todo mundo sabe, né? Que se não conseguir vencer também não tem problema. O principal objetivo já foi conquistado, que era justamente o acesso. E no jogo do domingo, no Castelão, depois de muita especulação, que a partida poderia ser realizada até em João Pessoa, né, para vender o mano de campo, para acabar enchendo mais o estádio com torcedores do Santa Cruz, devido à distância curta de João Pessoa para Recife, ela acabou acontecendo realmente em São Luís do Maranhão. E o MAC recebeu o Santa e foi derrotado por 1-0, né? E o gol que coloca a Cobra Coral em vantagem para o jogo de volta na Arena de Pernambuco foi marcado por Renato e não foi um gol qualquer. Tá aí o gol do Renato, né? Depois de uma cobrança de falta, acertou um belíssimo voleio para colocar o Santa Cruz em vantagem, deixar o time podendo empatar para chegar também à decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Renato que ficou marcado nessa temporada por aquela simulação ridícula contra o Altos, ali no mata-mata, né? Que poderia ter valido a desclassificação para o Santa Cruz, agora se redime e coloca, Marcos, o time muito perto aí também da decisão da Série D. Se de um lado a gente falou da Inter de Limeira, que pela tradição poderia ter talvez feito um jogo mais competitivo, né? O Santa Cruz já elevou a sua tradição, né, nesse confronto e foi atrás do resultado, né? E num jogo difícil como esse, né, contra o Maranhão, uma equipe que é muito forte dentro de casa, né? Tirar um coelho da cartola, igual o Renato tirou, é importantíssimo, né? Acabou fazendo um belíssimo gol, né? Um golaço aí da rodada desses jogos de ida da semifinal e bota o Santa Cruz com um pé na final. E foi um jogo, como eu falei, complicado, né? O Maranhão até pressionava no campo de ataque, não só com a bola, mas também sem a bola. O Santa Cruz teve muita dificuldade de sair do campo defensivo, mas também não sofreu tanto no sentido de ter muitos arremates do adversário, obrigando o goleiro Rock Kennedy a fazer grandes defesas. Pelo contrário, eu acho até que o Rock Kennedy, que vinha sendo muito acionado no mata-mata, acabou sendo pouco participativo nesse jogo, né? Fez apenas uma boa defesa, que foi uma cabeçada do Vagalume no segundo tempo. Mas fora isso, eu senti que a defesa do Santa Cruz se comportou muito bem. E mesmo com menos posse de bola, até ameaçou mais o Maranhão jogando fora de casa lá no Castelão. Né? O Thiago Galhardo e o William Júnior incomodaram bastante lá na frente. Inclusive a defesa do Maranhão quase entregou uma na saída de bola no primeiro tempo. E o goleiro acabou salvando a equipe do Maranhão já na primeira etapa. No segundo tempo ainda teve um gol anulado, né, do Matheus Vinícius. Eu particularmente eu tive dificuldade para entender a anulação vendo o lance rápido assim, né? Mas acabou que o árbitro seguiu com a anulação. Mas o Santa Cruz isso não intimidou, conseguiu ainda se defender bem na partida e conseguiu marcar esse golaço do Renato. O Santa Cruz que pode agora colocar mais um time pernambucano como campeão, né? O Retrô foi campeão na temporada passada, pode ter um bicampeonato aí para Pernambuco, se bem que para o Retrô isso não valeu muita coisa, já que na Série D do ano que vem ele estará de volta mais uma vez, né? Foi rebaixado e bem rebaixado
na Série C do Campeonato Brasileiro. Está aí mais uma vez o golaço do Renato, né? O belíssimo voleio depois de uma cobrança de falta ensaiada, certamente, né? Bola chuveirada na área, cabeçada para o meio, mas certamente não estava ensaiado um voleio tão bonito, e aí é mérito total do jogador de, na hora do improviso, conseguir uma finalização dessa. Tirou realmente um coelho da cartola, que deixa o Santa Cruz muito próximo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente falou já com o Ademir Fezan, já falamos também dos 2 jogos de ida das semifinais. É hora agora do Marcos trazer a sua consideração final para a gente encerrar essa edição 167 do Quarta Categoria. Estamos aí a 3 passos aí de saber quem é o campeão dessa Série D. Eu acho que, mais uma vez, acho que vale o apelo anual que a gente faz aqui no Quarta Categoria, de transformar essa competição a partir das quartas de final em diante em algo talvez um pouco mais atrativo. A gente entende que o mata-mata até as quartas de final é emoção o tempo todo, mas eu acho que falta algo a mais nessa reta final. E eu acho que tipo assim, seria importante, sei lá, o campeão da Série D ter uma vaga direta numa segunda fase de Copa do Brasil, né, ter uma premiação melhor. Enfim, eu acho que falta algum elemento aí para transformar essa competição um pouco mais atrativa, né? E vamos ver como é que vai ser isso depois que aumentar para 96 equipes, né? Como é que vai ser essa organização da competição? Talvez, a partir dessa mudança, talvez pense em alguma mudança também nessa reta final de competição. Pois é, eu vi muita gente falando, né, elogiando a premiação de R$1.100.000 que receberam os 4 times que conseguiram o acesso. Se você pegar as folhas da Série C atualmente, ali, em média, não dá 2 folhas, né? E não dá uma folha sequer das maiores folhas da Série C do Campeonato Brasileiro. É uma discrepância muito grande, a CBF arrecada bastante para conseguir dar uma diminuída nesse abismo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Marcos. Um abraço, muito obrigado pela participação. E na semana que vem a gente volta com os classificados para a grande decisão e também com um papo certamente super bacana com o Eduardo Souza, treinador do Barra, que vai estar participando aqui também do Quarta Categoria. Então a gente vai ficando por aqui, desejando uma ótima semana para todo mundo e até a próxima.